E aí pessoal, Tiozinho do Bobão na área aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar sobre o Showdown, é um esporte para deficientes visuais. Tá? Então o vídeo de hoje é Introdução ao Showdown. Eu vou tentar mais ou menos explicar para vocês o que é. Tá? O que é o Showdown então? Showdown é um esporte projetado originalmente para pessoas com deficiência visual, mas você não precisa ser cego para jogar. Às vezes é referido erroneamente como tênis de mesa para cegos, porque é um jogo de mesa. No entanto, os pontos são marcados ao acertar a bola em uma caçapa, ou buraco no fundo da mesa. Né? Joey Lewis, um canadense totalmente cego, teve uma ideia em 1977 para criar um jogo que poderia ser jogado de forma recreativa e ou competitiva, sem assistência visual. Patrick York, um atleta canadense que também é totalmente cego, colaborou com Lewis em refinamentos para as regras e equipamentos. Patrick York também foi a principal influência na criação do design da mesa. Após anos de trabalho em conjunto, a primeira mesa e um jogo de Showdown foram jogados em 1980. Aqui ele diz que é erroneamente chamado como tênis de mesa. Na verdade, eu diria que ele é parecido mais com o hóquei, que existe um esporte que é chamado de hóquei de grama, que é com uma bolinha, né? E aqui esse também é com uma bolinha. Então ele lembra mais um hóquei do que realmente um tênis. Né? O objetivo do tênis, ou do próprio ping-pong, é fazer a bolinha cruzar por cima da rede. E aqui no Showdown ele tem que cruzar por baixo, né, o que ali não é uma rede, no caso o que tem no meio seria uma divisória, né, uma pequena paredezinha afastada do fundo da mesa, né, e que a bolinha tem que passar por baixo dela. Então seria mais um hockey de mesa do que um tênis de mesa. Como se joga? Em uma mesa oficial de 13,66 metros por 1,22 metros, né, uma dupla se enfrenta, equipados de luvas e óculos de proteção, com uma raquete. Precisa acertar uma bolinha e conseguir marcar ponto acertando a caçapa do adversário. Então é assim, são dois atletas, né, um confronto de dois atletas, cada um em uma extremidade da mesa, né? Cada um tem uma caçapa que precisa proteger e eles precisam então acertar, né, com uma raquetezinha. Eles precisam acertar a bolinha. Então fazer a bolinha é audível, né? Ela tem uns pequenos guizos dentro, assim. Então ela tem um sininho que quando bate sabe orientar, sabe onde é que ela está, né? A localização. Então acerta ela com a raquete. Materiais de jogo: uma venda de proteção para os olhos, uma luva para proteger a mão, uma raquete de material sólido e leve nas medidas 30 centímetros de comprimento total com 1 centímetro de espessura, 20 centímetros de lâmina, né, que é a parte que tu vai usar para bater na bolinha, por 7 centímetros e meio de largura. E o punho, né, onde que tu segura a raquete, pode ter 4 centímetros de espessura. A bolinha com 6 centímetros de diâmetro com guiso dentro. A mesa de Showdown. Então a mesa tem 3 metros e 66 centímetros por 1 metro e 22 centímetros. Ela tem mais ou menos 78 centímetros de altura do chão, né? No caso é do chão até a base dela, tem 78 centímetros. As paredes laterais e do fundo tem 14 centímetros. A caçapa, então, que fica no fundo, né, é um semicírculo de 30 centímetros de diâmetro, que ela fica na base, né, e na parede um quadrado de 30 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Então, assim, completando a caçapa. E aí ela pode ter atrás uma gradezinha ou uma redezinha, que é onde a bolinha vai cair e ficar presa. À frente da caçapa há uma área tátil de 40 centímetros de diâmetro com largura de 5 centímetros. Então é tipo de uma faixa, né, que faz todo o contorno da caçapa. Então é uma área de gol ali, naquela área de gol. Depois vocês vão ver na regra que não pode tocar naquela área. No centro da mesa, uma placa divisória de 40 centímetros, ficando numa altura de 10 centímetros da base da mesa. Então, como disse, né, tem uma placa ali, não é uma redezinha, mas uma placa que fica ali só para marcação para a bolinha, que a bolinha é obrigada a passar por baixo dessa placa.
Aí tem os desenhos da mesa de Shodown, né? Aqui mostrando todo como é que funciona, como é que é a placa, como é que é as caçapas. Aqui nesse caso tem um modelo que é com um saquinho que tem atrás, a outra tem uma redezinha, né? Então é só mais ou menos. Ela tem os cantos, não é quadrada, ela tem os cantos arredondados. Aí isso permite maior mobilidade para as pessoas. Então esse é mais ou menos as fotos. Quem regulamenta o esporte? Aí quem regulamenta o esporte é os famosos, né? O Comitê Paralímpico Internacional, a IPSA, né? Que é a Federação Internacional de Esportes para Cegos, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu não tenho certeza se o comitê regulamenta o showdown, teria que ver e confirmar isso. A Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, né? Mas eu acho que aqui no caso, nesses dois brasileiros, eu não sei se o showdown ele é praticado aqui no Brasil. Eu sei que internacional parece que ele é bem praticado. Mas se, no caso, se for praticado, são esses os órgãos que vão regulamentar os esportes. Então não tem como fugir disso. As regras básicas, tá? O objetivo então é o gol, né? Tu vai marcar gols fazendo uma caçapa ali, encaçapando, né, a bola ou fazendo um gol, né? Um atleta em cada extremidade da mesa, como eu já disse, né? É um confronto. Na verdade, showdown é confronto, se eu não me engano. Vence quem marcar 11 gols com 2 gols de margem. Tá? Então, no placar, é 11-9 é a vitória de quem fechou os 11. A partida deve ocorrer em silêncio, normal, né? Como todo esporte para deficientes visuais. Um pedido, cada participante tem direito a um pedido de tempo de 1 minuto e meio, né? 90 segundos. Eles têm umas regras assim que tu tem a forma de jogar sem tempo e com tempo. Se joga com o tempo, parece que a cada virada de mesa tu pode fazer um pedido de tempo de de 1 minuto e meio. E então aí é um pedido por, né? Acho que é por virada, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem essa regra. Eu tive que traduzir ela, né? Então o tradutor às vezes não traduz as palavras muito bem. E como eu não conheço o esporte propriamente dito, né? Então, eu mais ou menos eu imagino que é assim. Então, é um pedido de tempo, né, de 90 segundos. Cada gol vale 2 pontos e as penalidades valem 1 ponto para o adversário. Ou seja, cada vez que eu faço um gol, eu ganho 2 pontos. Mas tem penalidades que dá 1 ponto para o meu adversário, cada vez que eu cometer uma dessas penalidades. E tem penalidades que eu perco pontos também. Os atletas devem estar vedados, cada atleta saca 2 vezes, a bola deve tocar a parede antes de cruzar o meio da mesa, né? Então tem que fazer ela bater na parede e depois ela cruzar por baixo da proteção, né? Daquela divisória. E o regulamento adotado é o internacional, então os jogos são sempre apitados em inglês. As penalidades, então, aqui não estão todas as penalidades, estão algumas penalidades, né? O adversário ganha 1 ponto quando acertar a placa divisória com a bolinha, né? No caso, jogar a bolinha na placa divisória ou acertar com a raquete. Tirar a bola da mesa, né? Bater muito forte e ela sair da mesa. Tocar a bola sem a raquete, né? Tocar com a mão. Então tem que cuidar para não tocar com a mão a bolinha. Invadir a área de gol, né? Aquela área que eu disse que está demarcada, né? Os 40 centímetros. Aquela área ali não pode ser invadida. Prender a bolinha, né? De repente bate com a raquete ou prende segura, a bolinha tá rolando, de repente tu para ela, tu prender de alguma forma a bolinha, né? A bolinha parece que tem uma regra de 2 segundos, ou seja, ela não pode ficar parada por mais do que 2 segundos, então tu tem que fazer ela rolar. Quando ela chegar na tua área, tu já tem que se preparar para fazer ela rolar. Tocar na venda, não pode, né? Acertar a bola antes de colocar na mesa, ou seja, quando tu for fazer o saque, primeiro tem que colocar a bolinha na mesa para depois sacar. Rolar a bola antes de acertá-la também não pode. De repente tu tem o direito de saque, o juiz autoriza o saque, tu rola a bolinha e depois acerta com a raquete. Não pode fazer isso. A bola não acertar a parede antes de passar a tela do meio, ou seja, não pode passar cruzar direto por baixo da proteção. Ela tem que tocar na parede e depois cruzar a proteção. Senão isso tudo dá pontos de penalidade para o adversário. É que não teria como cobrar uma pênalti, né, nesse tipo de jogo. Então o que acontece? Quando tu tem uma penalidade,
árbitro sofre perdendo ponto, né? Ou ganhando, ou dando ponto para o adversário, ou perdendo os próprios pontos. Que compõe a arbitragem? Então, no mínimo, é um coordenador geral, um árbitro principal e um árbitro auxiliar, para fazer as marcações de tempo, a marcação dos pontos, né? Enquanto que um árbitro principal fica ali observando o jogo, né? Ele vai passando as informações para o árbitro auxiliar. Então, isso aqui, a arbitragem é no mínimo. Por que a gente diz no mínimo? Porque pode chegar na hora da partida, pode ter mais de um, né? Fazendo, dividindo as funções. Um pode fazer só as anotações, o outro fica só marcando o tempo, né? Então, tem isso, né? Onde que eu peguei as regras no site da IPSA, né? www.ibsasport.es. Então é www.ibsasport.es. O site está em espanhol, mas as regras estão em inglês. E então tá, gente. Então esse foi o Showdown. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê então no próximo vídeo.